início a mais um Haja Direito, esse que é um programa do curso de Direito da Universidade Católica de Pelotas. Temos como convidados hoje no programa o professor Luiz Antônio Bogo Chies, que é professor do curso de Direito e também do programa de pós-graduação em Política Social, que é doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e também a nossa convidada discente de hoje, a Vera Miranda. E o nosso tema, o tema do programa de hoje, não poderia ser diferente, ou nem poderia estar destacado, né, da temática que tem envolvido toda a sociedade brasileira nos últimos dias ou nas últimas semanas. Os movimentos populares, desencadeados pelo, inicialmente, movimento em São Paulo, e que se prolongou durante os dias da nossa semana, não só nas capitais brasileiras, mas inclusive em cidades do interior do Brasil. Muito obrigada, Luiz Antônio, muito obrigada, Vera, por terem acolhido o convite para estarem aqui no programa, para conversar um pouquinho, né, para tentar também prestar alguns esclarecimentos e, por que não, também algumas indagações deixar aqui para os nossos telespectadores, para aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Eu vou começar fazendo uma provocação, tá? E vou começar com a provocação que é a seguinte: os movimentos populares das últimas semanas ou dos últimos dias são protesto? É um protesto? É baderna? Tem uma finalidade? É meio? Ou seja, o que está acontecendo afinal? Bom, professora Ana Cláudia, eu quero em primeiro lugar cumprimentar não só os nossos telespectadores, mas cumprimentar a senhora como coordenadora do curso, âncora desse programa, pela iniciativa de nós podermos hoje estar discutindo um tema tão contemporâneo, tão atual no sentido da presencialidade dele nas ruas, né, e com uma perspectiva que não é só eminentemente jurídica, sócio-jurídica, sociológica, que pode ampliar a nossa grade de entendimento sobre esse tema. Quero cumprimentar também a Vera, que vem não só como discente, mas também como uma pessoa que tem experiência em movimentos sociais, em militância, né, que com certeza vai contribuir muito com esse olhar. Eu tenho tentado, dentro dessa multidimensionalidade que esses eventos comportam, para não reduzi-lo a partir de um único rótulo, dizer que eles têm sido uma grande oportunidade, né? É claro que quando a gente vai desfiá-los nas suas nuances e na multiplicidade, nós vamos encontrar alguns elementos também de baderna, também de uma falta talvez de cultura cívica de ambos os lados, que ainda precisa aprender muito como se movimentar, também de uma reação muito violenta por parte do Estado, mas que nós devemos pensá-los num primeiro momento como uma oportunidade de um crescimento político no país, de uma reflexão em que até os próprios equívocos, seja do movimento, seja de alguns grupos do movimento, até as próprias formas, às vezes, de expressão, porque nós temos que reconhecer que alguns grupos optam por se manifestar de uma maneira um pouco mais agressiva e têm as suas razões para isso, né? Elas precisam agora serem olhadas dentro de um caldo, né? Não de um caldo que consiga percebê-las na sua complexidade e possibilidade de aprendizado, e não só num caldo de rótulos estereotipantes. E acho que essa oportunidade é muito rica porque nos traz, inclusive, aqui, né, para poder debater, e obviamente que nesses minutos a gente não vai conseguir esgotar toda essa multiplicidade, mas a gente vai conseguir provavelmente lançar outras perspectivas que, seja na casa, seja na sala de aula, seja nas ruas, o nosso público, o telespectador, a nossa comunidade acadêmica vai ter condições de desenvolver posteriormente. Muito bem, Vera, eu queria aproveitar não só a tua experiência discente, mas, como disse o professor Chiesa, a tua trajetória, né, como uma participante muito ativa dos movimentos, especialmente do movimento sindical. Seria esse um novo modo de fazer político? Ou seja, se está nascendo a partir daí, se poderia dizer a partir daí que há uma forma nova, ou pelo menos renovada, de fazer uma política? Isso é um reforço de democracia? Isso evidencia que, na verdade, nós
não temos aquela democracia que nós imaginamos ter. Qual é a tua visão, Vera? Bem, eu procuro, assim, não dar uma cara muito grande a esse movimento. Por enquanto, eu vejo mais uma alma, sabe? Esse movimento, para mim, foi promovido pela desigualdade. A truculência da ação do Estado foi que tornou ele coeso. Ele, talvez, se não fosse aquela repressão, ele não tivesse se espalhado com tanta força. Eu vejo ele também como um movimento, a partir desse fato de São Paulo. Na realidade, a gente tem que resgatar que esse movimento começou em Porto Alegre. Ou seja, ele já vinha acontecendo um movimento acontecendo de maneira contra o aumento da passagem. Certo. A Com partir um foco da mais... ele tinha um foco específico. Tinha um fórum específico e um no foco momento específico. que entrou a truculência do Estado, que na minha avaliação é falido, né, há um ato contra os poderes. Os partidos não têm legitimidade para dirigir esse movimento. Estão falidos exatamente também. Por isso que estão então, sendo essa alijados. Hoje tu tem na rua uma quantidade de pauta que ela nem tu não consegue pôr num papel. O que é de importante para mim, legítimo, é o povo exercendo um poder, o de gritar. É o povo defendendo a liberdade de expressão. É o povo mostrando para a classe política, toda ela, oposição, situação, de que ele parece que não tem cabeça, mas tem. Então, eu acho que é muito importante. Eu não sei se, de fato, isso vai desaguar em algum outro movimento mais forte, em alguma coisa mais concreta, mas já resgatou a dignidade do povo. O povo, no momento que vai para a rua protestar, se organiza para isso, e amanhã nós temos aqui em Pelotas, a partir das 17 horas, no Largo da Prefeitura, a nossa concentração, ele começa a mostrar que ele percebe as coisas, só não sabia o que fazer. Então, os 20 centavos foram a gota d'água para as diversas demandas. Eu diria tributação que foi um gatilho, excessiva, desmandos com dinheiro público, a falta de saúde, educação, moradia, emprego. Toda essa falta de oportunidade do povo explodiu, né, com os 20 centavos. Nesses 20 centavos. Professor Chias, eu fico pensando que essa aparente ou essa verdadeira, vou chamar assim, desordem, né, que muitos percebem no movimento, de algum modo ela tem alguma serventia do ponto de vista sociológico, tem alguma utilidade esse desconstruir, essa desordem e até alguns atos de insurgência que parecem, aos olhos e aos nossos olhos também, parecem um pouco mais violentos. Do ponto de vista sociológico, isso tem uma explicação? Se pode pensar nisso como algo que se está rompendo para construir uma organização? Essa desordem levaria logo a seguir a um reordenamento? Há algo que se possa dizer nesse sentido? Não, com certeza a gente pode fazer uma análise, deve, inclusive, para descaracterizar o estereótipo do vandalismo, da barbárie pura e simples, inclusive de alguns atos. Mas eu gostaria de demarcar o seguinte, sem com isso dizer o que está certo e o que não está certo. Claro, nem são essas as categorias desse momento, né, parece. O que me parece é o seguinte, no seu grande volume, o movimento é, entre aspas, pacífico. Ele não usa da agressividade como um modus operandi para protestar, para verbalizar o seu discurso. Alguns setores dos grupos, ou alguns grupos dentro do movimento, o usam. O grande risco, obviamente, e daí que eu falei, esses alguns, inclusive, o usam como uma forma plausível de expressão, e daí sim temos que ser agressivos para romper com a ordem e provocar uma nova organização. O grande problema é que num movimento de massa, entre esses dois tipos de discurso, né, gestual, corporal, simbólico, verbal, juntos podem descambar para um descontrole. Claro. Né? O que se espera, muitas vezes, é que o Estado consiga ter uma capacidade de interpretar esses dois discursos, respeitá-los enquanto discursos que podem se acompanhar numa mesma caminhada, já que é um movimento mais amplo. O problema é que o Estado, ao não conseguir interpretar aquela forma de discurso, ele acaba reagindo
e colocando tudo num único caldeirão. Fora, realmente, o que já se tem notícia, e isso faz parte do péssimo aspecto do jogo da política, que são os grupos que querem descredibilizar o movimento, sejam grupos, de repente, vinculados a uma oposição, sejam grupos até menos conscientes, e que daí também acabam prejudicando a imagem desse crescimento democrático que nós podemos ter. Se pode, não sei, Vera, se tu pensas isso, esse movimento, né, que na verdade é um movimento de insurgência, né, de insurgência contra não um único aspecto, né, nem um foco definido, mas como tu ponderavas, sobre uma insurgência em relação à corrupção, à malversação do dinheiro público, as nossas deficiências de educação, saúde, quer dizer, empregabilidade. Colocamos tudo isso numa balança, né, e percebemos, por óbvio, que há razão para o grito, há motivo para a insurgência. Do ponto de vista mais político e mais focado, esse movimento ele pode ter repercussões, por exemplo, em processo eleitoral de 2014, ou seja, eu fico pensando assim, quero dividir isso com vocês. Eu acho que o dia 17 de junho, por exemplo, o dia de ontem, é um dia marcante, é um dia marcante. Tá? Ele é um marco. Esse marco, ele poderá ter repercussões mais diretas no processo eleitoral de 2014? Claro, vai ter uma repercussão naquele tempo, mas isso vai ser construído até lá. É possível acreditar nisso? Na tua experiência de movimento, é possível pensar-se assim? Olha, por experiência de movimento não, mas por ouvir a rua, digamos assim, eu tenho escutado de muitas pessoas, e eu não sei se isso é positivo ou negativo, porque aí, como é que eu me colocando de fora disso? Para mim, positivo pessoalmente, as pessoas não querem ir às urnas. Isso é um recado. As pessoas estão dizendo, não voto mais, estou cansado. Nós temos esse ordenamento que funciona assim, entende? Então eu não sei. Que é preciso ir. Eu não voto. Eu não voto. E fico muito feliz que as pessoas estejam percebendo, mas eu tenho uma maneira de ver a coisa. Eu creio que isso vai levar a um debate na sociedade maior, que vai atrair pessoas como Luiz Antônio a escrever mais coisas, pessoas a fazerem mais seminários e politizar, canalizar melhor essa força que as pessoas estão percebendo nelas, para que isso tenha um efeito. Se isso vai repercutir direto já na próxima eleição, não sei. Me preocupa muito partidos políticos oportunistas que não têm tradição na luta, se oportunizando deste movimento para botar propaganda na TV. Entende? Vai ter muita coisa. Essa apropriação vai acontecer. Da mesma forma que as pessoas, a população, o povo está reagindo, os políticos vão reagir. Porque eles têm medo do que pode acontecer. Entende? Como eles vão reagir, não sei. Então vai ter esses dois movimentos daqui para frente até a próxima eleição. Um tentando resgatar, né, a sua figura frente ao povo, e o povo que, conforme a atuação deles, vai dar a resposta. Essa eleição última já teve, né, um monte de voto nulo e branco. Exatamente, já cresceu, né, em volume. Vou pegar esse gancho, acho que da Vera, e também propiciado pelo teu questionamento, Ana Cláudia. E eu entendo assim, sim, vamos ter repercussões nas próximas eleições, vamos ter também uma multiplicidade de possibilidades de repercussões. Obviamente que o oportunismo político vai tentar utilizar das várias nuances do movimento com ganhos partidários e com ataques partidários. A grande esperança, pelo menos minha, acho que compartilho isso com a Vera também e com alguns outros, no sentido de que isso vai desencadear um amadurecimento, pode desencadear e pode ser apropriado pela sociedade como um amadurecimento político. Vou fazer um gancho no sentido da questão da imprensa. Eu conversava com um professor sobre a questão da mídia. Eu conversava com um professor hoje de manhã aqui também da universidade, e ele se mostrava um pouco reticente, dizendo, mas eu não estou vendo exatamente o povo na rua, estou vendo muito mais os estudantes. Claro que nós temos que pensar também que
lamentavelmente, o povo não tem esse tempo. Ele está tão sufocado até pelo tempo de demora do transporte, pela pressão da quase semi-escravidão em que vive, sobretudo nas grandes cidades, que ele não tem realmente o tempo e o espaço para estar, talvez, massivamente na rua. Só que algo interessante, e esse mesmo professor dizia assim, o que está fazendo essa mobilização também é que a classe média descobriu que a polícia bate nela também. E eu acho que uma coisa interessante é que a imprensa descobriu que a polícia bate nela também. E ao descobrir que a polícia, que o Estado bate nela também, isso abriu um leque de utilização de todas as mídias alternativas, em que, claro que nós sabemos que nem todos estão digitalmente incluídos, mas quando eu abro as redes sociais e vejo, num caso bem particular, uma foto postada de um tio meu que tem 86 anos e de uma tia minha que tem 85 anos, com cartaz dizendo que eles viveram a ditadura e que isso não é só por 20 centavos, e que eu vejo que essas pessoas que não são nem um pouco ativistas, nem um pouco até revolucionárias, se contaminaram, né? Mas eles estão através disso acessando informações. Eu penso, olha, nós temos a oportunidade agora. O Estado não pode mais confiar que ele domina a imprensa oficial. Não tem dúvida disso. E ele bateu não só na imprensa oficial, como na também alternativa, e com isso escancarou a visibilidade da falta de cultura democrática que campeia nesse país. E da necessidade, então, de se desenvolver essa cultura. Claro. Se por esse lado nós nos apropriarmos, e por isso a importância da gente discutir, ampliar a grade de discussão, para além dos rótulos redutores e simplificadores. Né? Se nós tivermos essa apropriação, sem dúvida, nós teremos uma repercussão bem positiva nas próximas eleições, né? Em termos até, quem sabe, de todos os tipos de voto. Eu fico também refletindo sobre a questão da juventude, né? Porque são os jovens que estão na rua. Porque também há, aí parece-me uma razão muito singela, porque os jovens, eles são indignados por natureza. Né? Eles são indignados por natureza. E mais, os jovens têm, do ponto de vista da mídia, né, eles têm uma articulação hoje, né, pelos meios, através das tecnologias de informação e de comunicação, das redes sociais, tem uma capacidade de se articular e uma capacidade de se organizar, né, muito significativa. Então, há também uma parcela da sociedade, talvez aqueles que já não estejam tão dispostos, porque habituados a um certo sofrimento, massacrados pela desmobilização, desapegados da questão tecnológica, eles acabam ficando um pouco mais à margem. Mas à medida em que esse movimento ele começa a aparecer por intermédio das mãos da juventude e permear as redes sociais, e aí não as que incluem apenas os jovens, porque há muita gente com acesso, muita gente acessando e muita gente lendo e muita gente se informando. Quer dizer, há um processo de contaminação. Eu também acompanho, né, as pessoas da família, às vezes pessoas conhecidas, né, pessoas mais velhas, enfim, de uma outra geração, né, que estão percebendo o valor também da atuação da juventude, né, no sentido de que a juventude parece que está realmente acordando e precisa acordar e precisa discutir e precisa dialogar sobre isso. E também acho que o momento de nós trabalharmos a questão da memória. Também, se nós formos pensar, o último grande movimento, né, foi, em termos de juventude na rua, tem muito a ver lá com o impeachment do Collor, e que os nossos alunos hoje, já dos primeiros semestres, por exemplo, do curso de Direito, não eram nascidos. Né? E nós precisamos ter muito cuidado, inclusive, quando resgatamos essa parte da história, né? Porque é uma história que não está presente, na temporalidade deles. Mas é um momento em que nós podemos resgatar, por exemplo, o impeachment, com todas as suas contradições, o momento da ditadura, que daí talvez até alguns de nós fôssemos ou muito pequenos, ou também alguns que não tivessem nascido em alguns, né? Que nós possamos resgatar o maio de 68 como um movimento de juventude
sobretudo na Europa, e assim por diante. Ou seja, nós temos que resgatar uma história de conquistas democráticas que vem através das mobilizações populares, e é um momento importante para se fazer isso. Então nós podemos puxar esses fios desse movimento e destacá-los nesse sentido. Claro que atentos também para essas dinâmicas, daqui a pouco, da violência, da, entre aspas, baderna, né? E que isso também nos sirva, né, como uma lição para que esse jovem, quando entra na sua trajetória de militante, saiba como se comportar, né, de uma maneira mais contributiva. Não tem dúvida. A questão que é inescapável também referir, né, da violência policial, né, foi até um aspecto também provocador do anúncio do Haja Direito de hoje. Que tipo de olhar nós podemos lançar para a questão da violência policial? É claro que na tua fala já se pôde resgatar um pouco a ideia de que há um fator surpresa aí também para o Estado, ou seja, o Estado de algum modo se surpreende, né, quando ele não consegue identificar aquelas duas nuances do movimento que tu referias, né, e de modo que ele se perde um pouco na sua atuação. A violência, de algum modo, policial, ela também não é de todo uma novidade entre os movimentos populares, né? E talvez a novidade esteja exatamente no aspecto que o professor Chies também ponderava, ou seja, contra quem ela foi dirigida. Né? Porque há uma parcela da sociedade que conhece essa violência já há muito tempo. E isso não quer dizer generalizar a questão da violência policial como se toda a corporação policial e todo o movimento policial fosse um movimento policial violento. Não é isso. Mas há algumas peculiaridades também na questão da violência policial nesses episódios aí. Vou tentar ser objetivo, porque eu quero ouvir também um pouco a Vera nesse sentido, pela trajetória de militância dela. Mas eu diria o seguinte, a existência daqueles dois grupos não pode ser trabalhada como ideia, como um elemento surpresa para o Estado e para a polícia, porque a polícia tem que estar preparada para conviver com essas duas diversidades que também são históricas. Ok, mas né? E está preparada? E então é que está. Então eu não quero jogar para o lado da surpresa e pensando o seguinte, há uma cultura de violência na polícia brasileira. Uma militarização inaceitável da polícia, porque a polícia é o braço do Estado que é policial, mas é cidadão. O exército pode ser o braço do Estado também militarizado, mas no sentido de que ele enfrenta o inimigo extra-cidadão ou cidadão o da guerra. E até isso nós poderíamos discutir. Mas quando eu penso naquela imagem lá da Praça da Paz, na China, em que o jovem estanca os tanques, ele está frente a um exército. Agora, quando eu penso nos nossos jovens apanhando da polícia, que é a ordem da garantia da cidadania, então isso retoma toda uma cultura de militarização que é original, não só a militarização, mas a polícia brasileira não nasce da comunidade se protegendo, como nasce lá na Idade Média Europeia, mas ela nasce do braço do dono, do senhor de escravos, que busca, através do capitão do mato negro, fujão, que impõe sua ordem, né, coronelística dentro dos seus domínios. Essa tradição, essa trajetória, essa permanência histórica da polícia brasileira é que tem que ser urgentemente revista. E rompida. Na realidade, ela nunca se rompeu, essa lógica. A gente que, à frente dos movimentos, sempre apanhou da polícia. Se não apanhou, houve toda a intenção de bater. Muitas vezes o movimento consegue contornar isso de outras formas. A truculência deles, a prepotência do Estado na figura deles. Eu não atribuo ao policial. Para mim é o Estado que está ali. É uma cultura. É uma cultura de órgão. De organização. Exatamente. E a gente, olha, para mim foi uma surpresa abrirem isso, porque é muito comum eles fazerem isso com os movimentos em determinados lugares, não num foco. Eles estavam no palco, com os holofotes voltados para eles, e de tão acostumados que estão a ser truculentos, não pensaram nisso. Claro, claro.
Eu acho que nesse momento falta também a condição de uma reflexão, né, mais racional, né? Por quê? Porque a força também da movimentação, né, e a representação toda da movimentação também impede em alguns momentos uma racionalidade. Então, se o sujeito sai para a rua, né, como integrante desse organismo, dessa constituição, né, de órgão, fica mais complicado, né, que ele resista até mesmo a essa ordem, a essa organização. E quando de imediato também nós temos que pensar, e isso é uma coisa que nós devemos até discutir, eu acho que no âmbito aqui interno da universidade, assim, digo dentro da sala de aula, trazer essa discussão. Ou seja, a polícia também tem os seus segmentos e entre eles o pelotão de choque. E o pelotão de choque, ele não tem a cultura organizacional do diálogo, ele não é para isso. Sim, não então, é no momento que uma secretaria de segurança, seja do Estado, seja do município, etc., já direto permite que a polícia militar, a brigada militar, desloque para o acompanhamento de uma manifestação o pelotão de choque, ela já está dando um anúncio do que ela quer. Já está sinalizando. Se ela quer diálogo ou se ela não quer diálogo. Então, o simples posicionamento do pelotão de choque já é um recado claro de que eu estou preparado para reprimir e não para dialogar, mesmo que ele entre depois. Claro, não tem dúvida. Segundo o que se sabe, as balas de borracha já chegaram na cidade para a atividade de amanhã, né? Bom, quero agradecer a presença. Como dissemos no início do programa, né, era já sabido que nós não poderíamos tratar minimamente, ou pelo menos assim, esgotar minimamente a temática dos movimentos populares, mas de qualquer modo eu tenho a impressão que o nosso telespectador teve a oportunidade de refletir um pouco mais, né, e ficar instigado, pensando a respeito do que está acontecendo. Muito obrigada, Luiz Antônio, muito obrigado, Vera, e aos nossos telespectadores. Até um próximo Ar da Direita.